Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos aí, ter destinado esse pouco tempo aí do dia aí para poder participar desse webinar. A História Joan, ela iniciou aí uma sequência de webinars, tá? Que a gente colocou o nome aí de Sessions, para falar um pouco de cibersegurança, tá? O produto que a gente definiu para falar nessa apresentação inicial, ela faz parte de uma solução, tá? Que interage principalmente na camada de armazenamento. Ela tem algumas interações, mas o forte é na camada de armazenamento. Então, a gente tem toda a estrutura de proteção cibernética, com a parte das equipes de segurança, mas tem a parte de proteção com o backup dos dados, mas aqui a gente desce um nível e a gente chega na camada de storage. É uma solução bastante interessante, então a gente vai falar aí por aproximadamente uns 45 a 50 minutos, depois no final a gente vai abrir para bater um papo sobre os pontos apresentados, e obviamente aí quem tiver mais interesse na apresentação, a gente está 100% disponível aqui para poder tirar todas as dúvidas, sanar o que for necessário, ajudar aí o que for necessário na sua infraestrutura. O CyberVR, tá? É uma solução bastante específica. Ela demanda uma infraestrutura específica em relação a alguns softwares ou alguns modelos de storages para poder funcionar e entregar o que de fato ela propõe. Quando a gente fala em resiliência cibernética, com OPS Center Protector e CyberVR, a gente fala numa solução bastante robusta e principalmente, tá, essa questão da resiliência, mas a questão da velocidade em que ela entrega o seu ambiente apto a ser acessado ou uma questão de algum ataque ransom, algum cenário crítico, você tem a capacidade de restaurar o seu ambiente em poucos minutos, tá? Então, a gente vai passar aí alguns pontos importantes. A gente vai tentar detalhar alguns pontos, mas não aprofundar muito tecnicamente, porque é uma solução que ela tem alguns braços em outras soluções, como o próprio OPS Center da Hitachi, que é o software que faz a gestão da replicação, uma parte do vCenter, que faz a gestão do ambiente virtualizado, e a própria parte do storage, com o plano de recuperação do CyberVR. Tá? Então, a gente vai seguir com a agenda. Primeiramente, a gente vai falar dos desafios. Tá? Os desafios aí que a gente encontra em relação a uma necessidade de recuperar o ambiente com rapidez e, principalmente, a resiliência. Quais são esses grandes desafios e aonde que o CyberVR vem, se não resolver, mas apoiar de forma muito forte alguns pontos, tá? A solução em si e alguns casos de uso, tá? Muito importante aqui. E aí, no final, a própria recuperação contra a ransomware, que é o ponto forte aí da solução. Essa solução CyberVR, ela dispõe de algumas funcionalidades que proporcionam que o cliente valide a capacidade de recuperação do ransom, da sua infraestrutura virtualizada em si. Ele também proporciona que você acelere as correções cibernéticas. Esse ponto aqui é muito interessante. Tá? Não só
prover a condição de recuperar o seu ambiente rapidamente, questão de minutos, de um possível ataque ransomware, como também trabalhar de forma proativa e fazer acelerar essas correções cibernéticas. E, no final, propõe também demonstrar a eficácia dos controles de segurança. Não basta só você ter soluções aí que foram investidos milhões de dólares e você não tem a confiança de aquilo, você tem a garantia de que realmente vai proteger quando você ficar exposto a um ataque. Então, a gente vai falar principalmente dos desafios de resiliência, tá? Esse é um ponto muito importante. Alguns pontos foram definidos em 2 grandes macros, como proativo e reativo, tá? Na questão de proatividade, a ferramenta, principalmente, ela vai ajudar na questão da mudança na gestão. A gente sabe que os ambientes de produção, a todo momento, estão acontecendo modificações, entrada e saída de máquinas virtuais, cleanups, criações de novos projetos. Então, essa ferramenta ela tem a condição de acompanhar essa mudança de uma forma muito proativa. A gente sabe que o backup, a solução, as políticas de retenção, tudo isso é muito custoso para o time de backup. Demanda muito estudo em relação a volumetrias, a armazenamento, a tráfego na rede, a políticas de backup, políticas de retenção. É muito custoso qualquer mudança na infraestrutura. O CyberVI, ele vem e acompanha isso de uma forma muito rápida. Ela consegue acompanhar essa aceleração na mudança do ambiente produtivo. Tá? Obviamente, tudo isso garantindo a confiabilidade das aplicações. Sua máquina virtual lá na ponta. Um outro ponto, se não o principal, eu considero ele como o segundo principal ponto forte da solução, que é a questão da segurança cibernética. O texto aqui é bem direto, compreender o verdadeiro risco. Essa palavra verdadeiro é bastante importante. Compreender o verdadeiro risco de vulnerabilidades, validar a eficiência das ferramentas existentes contra ataques reais e acelerar o tempo necessário para remediar e mitigar. O ponto principal aqui é que a gente sabe que todas as empresas, elas, quando não fazem por conta própria, elas contratam empresas terceiras para, de fato, executarem testes de vulnerabilidade no ambiente. Pen testes, testes de ataque, intrusivos e não intrusivos. A gente também bem sabe que testes intrusivos no ambiente de produção, que obviamente é o que a gente de fato quer proteger, é meio complicado, porque se é algo intrusivo, que realmente vai impactar o ambiente, vai impactar o ambiente. E é muito complicado executar esses testes em ambiente produtivo. Essa solução ela tem a capacidade de fornecer um ambiente em paralelo, gêmeo da produção, para que o pessoal de segurança possa executar os mais diversos testes e de forma que não comprometa o ambiente produtivo. Esse ponto é muito interessante, a gente vai passar bastante por ele também. E, obviamente, não poderia deixar de ser, a partir do momento em que você tem o seu ambiente comprometido,
a única opção é você trabalhar de forma reativa. Um ponto bastante forte é a questão da imutabilidade dos dados. Isso é um termo muito bonito, que o pessoal utiliza, imutabilidade, mas a gente bem sabe que é você só poder ler os dados e não gravar nele. Read only. Então, você tem uma cópia dos seus dados imutáveis. Você garante que os seus snapshots em nível de storage não sofrerão alterações a partir do momento em que você definiu que aquelas cópias são cópias imutáveis. E aí você tem a segurança e a garantia de que não haverá alterações naqueles dados, independente da versão, do poder do ransomware dentro da sua infraestrutura. Tá? Isso é um pilar muito importante, principalmente na recuperação contra ransomware. E também, da forma reativa, treinamento de recovery. De nada adianta a gente ter toda uma infraestrutura preparada, montada, uma solução muito bem implementada, e na hora do ataque, na hora de efetivamente utilizar as funcionalidades da solução, a gente não saber operar isso de forma eficiente. Então, o treinamento aqui, um treinamento prático, a ferramenta, ela proporciona a condição de você fazer muitos testes, muitos cenários, subir ambientes em paralelo. Isso é muito bacana. A equipe vai estar totalmente apta a atuar quando houver uma situação de catástrofe, uma situação crítica, aquela que, se não houver um plano muito bem definido, como agir, todo mundo fica meio perdido e atirando para tudo que é lado. Isso é um pilar muito importante. Os desafios, né, seguindo aqui no escopo dos desafios de recuperação de ransomware, a imutabilidade é um ponto fundamental. Mas a gente sabe que é só a ponta do iceberg, principalmente quando se trata da recuperação de ataques ransomware. Tá? A proteção dos dados imutáveis vai garantir que você não vai ter alteração a partir do momento em que você habilitou aquela flag ali. Você garante que suas cópias, os seus dados, seus discos do storage, seus snapshots estão de fato seguros e você pode, de forma confiável, aí fazer o acionamento do plano de recuperação via CyberVR, tá? Com a integração. O próximo pilar é a recuperação ágil. Isso é um desafio muito grande. Vocês sabem bem que, no caso de um ataque, muitos clientes que a gente vem acompanhando, o cliente tem, eu tenho aqui alguns snaps, algumas cópias aqui do storage, eu tenho backup via Vim, eu tenho backup via Commvault das minhas máquinas virtuais e tal. Mas a gente sabe que a agilidade na recuperação, e o cliente tem ciência disso, que a agilidade para recuperar esses dados é um gargalo. A recuperação instantânea de dados de cópias imutáveis é um grande desafio que o CyberVR vem solucionar. Tá? Recuperação previsível. Tanto na parte de armazenamento, na parte computacional, servidores que vão ter capacidade de suportar aqueles ambientes que você vai recuperar, rede, na parte de isolar ambientes, que uma vez o seu ambiente comprometido,
você tem que partir para uma estratégia de isolar ambientes a nível de VLAN, a nível de rede, para que, quando você mitigue aquele problema ou aqueles problemas, esse problema não venha se propagar novamente entre esses ambientes. Então, essa previsibilidade em relação à segmentação da rede também é muito importante. E, obviamente, as aplicações das máquinas virtuais. Tá? Isolamento de rede, que eu comentei aqui bem forte, tá? Isso aqui é um ponto bastante importante. Garantir que se os ambientes estejam, a partir do que foram recuperados, estejam seguros, isolados do que de fato foi ali comprometido. Erradicação e endurecimento. Isso aqui é basicamente você tomar uma ação sobre o ataque ransom, e depois você endurecer isso seria você proteger novamente esses dados que você recuperou. O ambiente voltou à integridade e agora sim eu parto para uma proteção novamente desse ambiente, porque de nada vale eu ter restaurado o meu ambiente, ele está íntegro de fato, e eu não partir de novo para um plano de proteção desses dados. São grandes desafios que o CyberVR vem resolver, tá? A maioria deles ele resolve de fato. E aqui, obviamente, proteger, preservar, né, o ambiente em caso de um ataque, em caso do comprometimento do ambiente em si, uma análise forense, a fim de preservar, né, de fazer a preservação das evidências aí do ambiente em si, para que o pessoal possa não só fazer durante o ataque, fazer essa análise do ambiente, pessoal, equipe de segurança, tá? Fazer essa análise do ambiente, mas como também fazer isso em paralelo ao seu processo de recuperação do seu ambiente. Que isso, todo esse processo, obviamente, vocês sabem bem que leva um tempo considerável. A solução em si, tá? A solução CyberVR e o OPS Center Protect. Vou falar um pouquinho agora deles. Então, você tem o seu ambiente, seu ambiente de produção, seus servidores ESX, aqui no seu ambiente VMware. Você tem o seu storage aqui, no caso, storage Itachi, tá? A gente está falando. E você tem a solução que vem junto, quando você faz a aquisição do storage Itachi, essa suíte de software, o OPS Center Protector, é o software que faz a orquestração das replicações dos seus dados, dos seus discos, das suas LUNs, do seu ambiente de produção em si. Então, é aqui que uma parte da mágica acontece. Aqui ainda não estou falando de CyberVR, tá? Eu estou falando da sua estrutura de produção atual. Você tem seus servidores, suas máquinas virtuais, seus discos, seu storage e o seu software que faz o gerenciamento das replicações. Ele tem uma integração com o vCenter, tá? Para poder, em algumas questões de garantir a consistência, tá, das replicações, ele tem essa integração. E aí você, obviamente, muito inteligente, sabendo dessas features, você vai até o seu OPS Center Protector e faz um snap desses discos, para garantir que, caso eu tenha um ataque ransomware, eu tenha uma garantia de que eu tenha uma cópia imutável dos meus dados lá na camada de hardware, lá no meu storage. Meu backup, a gente bem sabe que existem determinadas categorias de ransomware que comprometem até o backup. Aqui, não. Tá?
nesse nível de snapshot imutável não existe. Você, através dos snaps, dessas cópias seguras, você garante a eficiência de capacidade. Por quê? Porque esses snaps imutáveis, eles vão consumir uma volumetria praticamente assim, irrisória no seu storage. Frente à sua volumetria de produção, é muito pequena. Você tem a condição ainda de fazer a restauração instantânea desses snapshots imutáveis. Que é o que? Você tem os seus snapshots, você tem condição de tirar um snap desses snaps para poder utilizar esses snaps num modelo de restauração, tá? No modelo de restauração do ambiente. E você garante que o risco é zero, porque você não tem impacto na integridade dos dados, confiando nessa imutabilidade aqui, tá? Isso não é CyberVR ainda. Isso aqui é uma solução, teoricamente, padrão, que muitos clientes têm adotado, tá? Para garantir uma segurança adicional, não só no backup, para que eu possa ter caso um desastre, uma forma de recorrer aos snaps e restaurar o meio ambiente de uma forma rápida. E aí, quando a gente fala de CyberVR, o cliente tem um storage, você tem um storage de taxa, você tem suas máquinas virtuais, você tem o OPS Center trabalhando no seu ambiente de produção, e aí você implementa o CyberVR. Normalmente, esse tempo de implementação, tá, dependendo do tamanho da estrutura, a quantidade de máquinas virtuais e a complexidade do ambiente, mais ou menos 2 horas aí para a gente subir essa estrutura, tá? Através daqueles snaps que eu comentei aqui, dos snaps imutáveis, aí sim agora eu tenho condição de subir o meu ambiente em paralelo, tá? Eu faço a utilização dos snaps dessas VMs de produção, subo no que a gente chama de virtual air gap, ou seja, um ambiente totalmente isolado dentro da minha estrutura. Não tem condição de eu ter uma comunicação aqui entre os dois ambientes, tá? Um conceito, um termo que a gente usa aqui em CyberVR é gêmeos digitais. E são exatamente gêmeos, tá? Por quê? Porque é uma cópia idêntica do meu ambiente de produção. Gêmeos digitais quase instantâneos e eficientes em termos de capacidade. Por quê? Porque utiliza somente ponteiros, apontamento, todo aquele conceito de snapshot. Gêmeos digitais simultâneos, sob demanda, funcionam agilidade e resiliência em toda a organização. Vocês vão ver quantas aplicabilidades, né? Estou parecendo o Tite falando aqui, mas quantos cenários a gente tem que a gente pode utilizar esse gêmeos digitais que está executando em paralelo com o meu ambiente de produção, tá? Esses são os gêmeos digitais que eu subi em paralelo na minha infraestrutura e eu posso fazer atualizações de teste, posso rodar patches, posso executar novas aplicações, novos aplicativos. Posso fazer pen teste, análise forense e validações de controle, tá? Posso também, aqui, o grande ponto, fazer a recuperação contra um ransomware de toda a minha estrutura, tá? Qual eu montei o plano de recuperação. A gente vai ver isso aqui em mais detalhe. Algumas opções de implementação
é esse cenário que a gente vê, o cenário de site primário e site DR. A grande maioria, obviamente, vai ter um site primário, mas alguns clientes têm um site DR com uma estrutura, um storage que seja compatível para que a gente possa configurar uma replicação assíncrona. No caso do Itachi, é o RUR, tá? Que a gente faz uma replicação assíncrona entre os sites, e de forma que eu tenha o CyberVR em execução nos dois sites, e eu possa subir os meus gêmeos digitais, tanto no site primário quanto no site secundário. Não só de um lado quanto no outro, mas simultaneamente nos dois sites. A gente está trabalhando atualmente num cenário nesse exato modelo de um cliente. Ele tem um site em São Paulo, tem um site no Rio de Janeiro, a gente vai replicar os data stores das VMs de produção para o site DR, e ele vai ter condição de subir esse air gap, esse gêmeos digitais das VMs que a gente definir em qualquer um dos lados, tá? Isso aqui é bem poderoso. Finalmente, como a mágica acontece, tá? Só um minuto. Você tem sua solução, você tem suas máquinas virtuais, você tem os seus servidores SX, seus servidores, seus switches físicos com as suas VLANs tagueadas, separados aqui dentro do seu SX da estrutura vCenter por VLANs. Você tem seu storage Itachi com as LUNs provisionadas, que são os seus data stores. E você tem o seu OPS Center gerenciando os snapshots imutáveis aqui. O CyberVR, ele vem, coloca um braço lá no OPS Center Protector, coloca um braço lá no vCenter. E basicamente ele fala assim, o vCenter, quais são as máquinas virtuais que você quer que participe do plano de recuperação? Aí você fala, bom, são essas 150 máquinas virtuais que fazem parte do core do meu negócio aqui. Isso aqui não pode ficar fora de forma alguma. Excelente. São essas máquinas? Eu sei, porque eu consigo conversar com o Protector, quais são os data stores, quais são as cópias imutáveis que essas VMs estão armazenadas. E aí você monta um plano de recuperação. O que o CyberVR faz? Ele automatiza o processo que seria você vir aqui no seu Snap, mapear para o seu servidor físico, reconhecer suas VMs, subir. Para uma, duas, meia dúzia de máquinas virtuais, tranquilo. Agora, num cenário que a gente vai ver mais para frente, compromete. Ou praticamente inviável para o administrador do ambiente fazer esse tipo de operação. Então, o CyberVR faz isso de forma automática. Ele vai lá no Protector, faz o restore, faz o snap dos snaps imutáveis, aloca esses volumes para os servidores físicos, seus servidores SX, faz o discover dessas LUNs, monta esses data stores, faz o inventário dessas VMs que participam do seu plano de recuperação, liga essas máquinas virtuais, isola essas VMs nas VLANs que você já pré-definiu e sobe essas máquinas virtuais e disponibiliza para o seu usuário final, de forma isolada, para ele poder validar, para ele poder testar, e aí sim você ter condição de fazer alguns outros testes, validações, patches, o que seja, ou mesmo recuperar esse ambiente no caso de um ataque ransom, tá? Quando fala aqui terceiros, o CyberVR tem capacidade também de integrar com outros vendors, tá? Não só Itachi, como outros vendors de armazenamento. Dell, HP, NetApp e mais alguns outros vendors, tá? Depois, se vocês
quiserem, a gente pode apresentar isso aqui em mais detalhes e fazer uma solução voltada, fazer um desenho, uma arquitetura voltada para a sua solução, tá? Aqui que a mágica acontece. Esse CyberVR é um appliance, tá? Que fica armazenado dentro do vCenter, dentro do storage, que participa do plano de recuperação. Tá? Alguns questionamentos que nós recebemos do cliente foi que, pô, tudo bem, mas e se o meu CyberVR também é comprometido? Não tem problema. Você restaura esse CyberVR e você segue o plano de recuperação. Por quê? Porque ele faz parte de um plano de Snap imutável. Na verdade, você tem que ter isso aí preparado, tá? É um dos pré-requisitos da estrutura. Tanto a sua VM do vCenter, quanto a sua VM do CyberVR e a sua VM do OPS Center Protector, tá? Contribui um pouco. Por favor, fica à vontade. Pode já tá meio. Pode falar. Volta para o slide de aplicabilidade. Mais um. Então, nesse slide aqui, é uma coisa muito interessante, né? Exatamente, obrigado. Eu sou o Márcio, sou da História Joana também. Eu queria só dar uma contribuída e falar um pouco mais sobre esse slide, pelo seguinte: muitas vezes nós não temos como fazer atualização de patch ou inserir uma aplicação nova no ambiente de produção. Você tem que fazer isso de uma forma apartada. E, eventualmente, você tem que subir, recuperar, sei lá, snapshot da máquina inteira, colocar num ambiente separado para você poder testar isso. Putz, legal, apliquei o patch, não deu problema, posso colocar em produção. Só que isso gera um trabalho absurdo, que você tem que voltar a Snap, ter uma área para poder fazer isso. A proposta do CyberVR é que você vai subir o gêmeo digital, e nesse gêmeo digital você vai fazer todas as atualizações de patch, colocar uma aplicação nova para ver como é que ele fala com o banco, com a outra aplicação, e esse tipo de coisa, né? Então, e você economiza muito mais espaço, porque você está trabalhando com ponteiros, numa situação real. O pentesting é algo muito interessante, que até conversei com algumas pessoas, que é o seguinte: você não consegue fazer o pentest no ambiente de produção com a força total. Você sempre vai moderar até um ponto que você fala, putz, daqui eu não sei o que pode acontecer. Então, imagina, o time de segurança consegue fazer um pentest com força total no ambiente controlado. E importante, né, Thomas? Uma vez você feito todos esses testes, puta, fica um monte de ponteiro lá, como é que eu faço, cara, para gerenciar isso? Num clique você vai e remove todo esse teste que você fez e desfaz todas as máquinas virtuais que você subiu. Num dado momento, o Thomas falou que na hora que entra um ataque ransomware, você pode se proteger com backup, com snap. Nós temos visto ultimamente que os ataques de ransomware vão primeiro no servidor de backup e destrói o servidor de backup, para você não ter a chance de voltar de lá. Então, por isso que é muito importante a máquina de CyberVR, o VM, o vCenter e a máquina de OPS Center, que o Thomas acabou de falar, está dentro dessa política de snapshot imutável. Era isso, Thomas. Desculpa atrapalhar aí. Marcião. Obrigado. Que isso. Tem esses pontos aqui, Márcio, e aí exatamente os casos de uso que a gente... Você já deu uma boa introdução. A parte de detecção avançada de ameaças entra exatamente na parte que o Márcio falou. Então, entende isso aqui como aquele gêmeo digital, e aí você tem condição de... Naquele pilar proativo que eu havia comentado lá no primeiro slide, segurança cibernética, acelerar, e aí nós vamos ter outros webinars que vão falar especificamente de ferramentas de segurança cibernética, tá? Trata exatamente esse ponto que o Márcio falou.
que é garantir que eu possa, usar um termo aqui, disponibilizar uma estrutura para o time de segurança e falar, cara, senta o bambu, compromete o ambiente de fato, garante que esses milhões que a empresa investiu em softwares de segurança, em appliances, em antivírus e o que seja, de fato vai entregar a segurança que eu estou esperando. Porque você fazer um teste de segurança no ambiente produtivo, obviamente, um teste de fato, né, é complicado. Os times de segurança, a gente tem um time de segurança aqui muito competente e eles comentam que isso é muito complicado. Você corre o risco de derrubar o ambiente de produção, como de fato derrubaria um ataque de verdade. Então, esse gêmeo digital tem condição de você disponibilizar um ambiente, isso de forma recorrente, para que o pessoal sempre possa estar executando testes, tentando, de fato, comprometer aquilo ali, porque a sua produção é o que precisa ser validado. Esse pentest contínuo, que eu comentei, tá? Então, você remediar o mais rápido possível, antes de um ransom, antes de um atacante, de fato, comprometer o seu ambiente, você pode disponibilizar a estrutura para que esses testes de invasão sejam comprometedores. Tá? E óbvio, de novo, seu irmão gêmeo sem comprometer sua produção. E óbvio, o carro-chefe, a recuperação orquestrada em caso de ataque ransom. Isolada. Um ponto muito importante, ponto no tempo, tá? Isolada em vários pontos no tempo, porque uma vez que você tem uma política de snap, uma retenção, você tem que olhar para trás e ver qual que era o momento em que o meu ambiente não estava comprometido. Você fazer um restore e sair lá do backup é sofrível. E qual a garantia que você tem de que aquilo ali estava íntegro? É um desafio, voltando lá no desafio, é um desafio muito, sendo redundante, né? Desafio muito desafiador, né? Peds, atualizações e correções. Esse é um outro caso de uso muito interessante. Pessoal, tem alguma correção para fazer no ambiente, banco de dados, o que seja, você pode disponibilizar aquelas máquinas virtuais para o cliente fazer, ou seu cliente interno, né, pessoal do time do banco de dados, fazer as atualizações que forem necessárias. Validar e aí sim rodar em produção. Outro ponto bastante importante são novas aplicações. Cara, tem que fazer o deploy aqui no meu ambiente. Todo mundo bem sabe que aqueles ambientes de homologação, às vezes, são até mais críticos do que o próprio ambiente de produção, né? Ah, mas esse é um ambiente de homologação. Não, não, não. Aí não pode mexer, porque esse cara aí é crítico. Mas não é homologação? Não, mas aí o pessoal... Então, aqui é tranquilo. Você sobe um VM digital, aquelas VMs que o pessoal precisa validar ou fazer o deploy das novas aplicações, disponibiliza e deixa o pessoal validar as aplicações à vontade. E, por final, você pode disponibilizar, através daquela estrutura de redes isoladas, o acesso ao usuário final. Tá? Você cria VLANs específicas, através de toda a parte do roteamento, você disponibiliza essas máquinas virtuais para o cliente final fazer as validações, fazer o aceite, né, do usuário final. E aí, então, finalmente, tá? Está acabando, mas 5 minutinhos eu já finalizo, tá? Um exemplo recente de recuperação, tá? De ransom no mundo real. 600 máquinas virtuais, cara, dado, tem um storage de produção com aproximadamente 70% de utilização. E aí, ele sofreu um ataque ransom, as máquinas virtuais foram comprometidas. O ransom criptografa o ambiente, e aí entra em ação a equipe de segurança para fazer uma análise forense
no ambiente. As operações de backup e recuperação não podem começar até que o armazenamento esteja liberado. Ou seja, começa o restore. Isso aqui é demorado. Ah, mas eu tenho o Vim que faz o backup. Excelente ferramenta. Mas para um dos desafios, que é a agilidade na recuperação, você é onerado pelo tempo de restore. Nesse cenário, tá? Parece... Até quando eu olhei, falei, 4 dias é muito, mas num cenário de 400 máquinas virtuais, e a gente bem sabe o tamanho dessas máquinas virtuais hoje, cada vez maiores, pode-se levar até 4 dias uma conclusão aí da análise e da quantidade de máquinas virtuais, tá? Uma análise e aí sim a recuperação do backup. 3 dias para recuperar isso aqui e você começar a isolar essas VMs que você restaurou do backup. E 1 dia para você proteger e erradicar esse ransomware do ambiente recuperado. 2 dias para você proteger o ambiente de novo, ou seja, de nada vale eu subir todo o meu ambiente novamente, sendo que eu não faço uma cópia de proteção disso aqui. E aí, você tem um RTA aí, que é o tempo de disponibilidade do dado para voltar à operação, algo em torno aí de 10 dias. Muito tempo. O CyberVR, ele, através de comparações, validações, tá, de testes, de implementações em diversos clientes aí ao redor do mundo, foi considerado a forma de recuperação contra ransomware automatizada mais rápida do mundo, a partir de snapshots imutáveis com eficiência de armazenamento. Então, ele, basicamente, ele faz um processo de recuperação de triagem isolada. Você tem o seu disco de produção que foi comprometido, e você tem os seus... Esse DRU aqui é Data Retention Utility, tá? O que é? É os snapshots imutáveis. E ele faz um snap desses snaps e já tem o seu ambiente garantido. Faz a reproteção desses snaps. Isso aqui parece meio complexo, mas não é. Você tira um snap imutável, desse snap imutável você tira um outro snap, que são os seus dados que você vai utilizar para subir o seu ambiente, depois você faz um snap desses snaps novamente para garantir que sua estrutura está segura novamente. E você faz a reconexão, talvez um ponto que tenha surgido tudo bem, na recuperação de ransomware, como é que fica a parte de rede? Não tem problema. Uma vez que você subiu o seu ambiente orquestrado, seu gêmeo digital orquestrado em redes separadas, validou, está tudo certo, você faz o switching dessas redes para a rede de produção e a vida continua. De ambientes, isso aqui é validado, tá? Recuperação em minutos para milhares de VMs. Então, um cenário que o pessoal tem como métrica, 1.500 máquinas virtuais recuperadas disponíveis, tá? Para produção em 70 minutos. Isso aqui é impressionante. Como que ele faz essa mágica? O ransomware criptografa o ambiente e a equipe começa a investigar. 30 minutos para recuperar e isolar as VMs dos snaps. O CyberVR entra em ação, vai lá nos snaps imutáveis, através do plano que você já criou, ele identifica as máquinas virtuais, vai nos snaps, pega os snaps dos snaps, restaura esses caras, sobe as máquinas virtuais e deixa disponível. Pessoal, continua a análise disso aqui em paralelo ao seu ambiente, tá? Enquanto você faz já a proteção do seu ambiente e da validação do ambiente que foi restaurado.
10 minutos para proteger. Então, você faz o reprotect disso aqui. E o seu ambiente está disponível. O gargalo aqui nessa recuperação, basicamente, é o tempo para você eliminar o ransomware da sua estrutura, tá? Porque armazenamento, backup e capacidade de rede não é gargalo na estrutura. Lembra aqueles desafios. Então, isso aqui em minutos, tá? Pode variar algumas horas? Sim, depende da quantidade de máquinas virtuais. Note que nesse cenário de 1.500 máquinas virtuais demorou 1 hora e 10 minutos. Então, isso aqui é muito rápido. Agora, como último slide, tá? Só para fechar. Os desafios com as soluções existentes bom, recuperação de desastre. Você tem aquele ambiente que eu coloquei como opção, você tem o site principal, o site TR, excelente, tenho garantia de que eu vou recuperar meu dado. Talvez, porque se você está replicando seu dado, você está replicando também o ransomware, está replicando o dado criptografado. Falta automação nesse processo e falta processo de isolamento de rede. E falta de recuperação pontual. Muitas vezes você tem que fazer um restore de ambientes como um todo, tá? Snapshot. Bom, eu tenho um Snap, tranquilo. Tenho um Snap preparado lá na minha estrutura. Coloca o sistema de volta no estado vulnerável. Então, você não tem como testar isso aí de fato. Você pode ter voltado o Snap que já estava comprometido. Você apaga as evidências, que é voltar o Snap em cima da minha produção, pessoal de segurança não tem condição de ir lá e fazer uma análise em cima daquele dado comprometido, daquele ambiente que foi comprometido. E, obviamente, de novo, a falta de automação e isolamento da rede, tá? Das redes em si. E o último caso, um recurso, todo mundo tem, mas nunca quer usar, partir para o backup. Requer uma cópia massiva de dados, isso aqui é muito lento. A gente sabe que isso aqui é um problema. Não é possível escalar para muitas máquinas virtuais simultâneas. Se você precisar restaurar isso aqui, uma grande quantidade, você sabe que vai ser um problema grande. E a recuperação tem que ser manual, máquina virtual, e tem que trabalhar o isolamento. Você sabe que isso aqui vai ser árduo, vai ser um trabalho pesado. O CyberVI, o APS Center Protector, a partir definido o plano de recuperação, com um clique, você faz tudo isso aqui. Todas as integrações, ele vai disponibilizar o gênero digital para você com um simples clique. Ele resolve o problema do isolamento com os virtuais AirGap, tá? Funcionais, porque tem condição de disponibilizar para o cliente final. Mas eles estão isolados da produção. Recuperação multiponto, eu posso ir para um Snap de ontem, pode ir para o Snap semana passada, eu posso variar. Lembra que dentro daqueles minutos, tá? Então é muito rápido isso aqui para eu validar qual ponto de fato ainda está íntegro. A imutabilidade vai me garantir a agilidade de recuperação desses dados e o fluxo de trabalho contínuo para aplicação de patches e correções, que foi até que o Márcio deu aí a contribuição. Então, pessoal, acho que 40, 50 minutos. É uma ferramenta bastante interessante, tá? Ela tem os seus pilares para se trabalhar, ambiente virtualizado, VMware, tem as suas estruturas, você tem que ter uma solução de storage trabalhando junto com o seu ambiente virtualizado, com os seus snaps sendo orquestrados. Tem frentes para Hitachi e outros vendors também. Inclusive, você pode trabalhar eu tenho Hitachi, eu tenho Dell, não tem problema.
o CyberVR, ele consegue fazer a orquestração do seu vCenter para esses dois modelos de armazenamento. Uma solução bastante interessante, principalmente a questão da velocidade disso aí, tá? A questão do agilidade, quanto você consegue voltar ao seu ambiente, de novo, resiliência cibernética, deixar seu ambiente íntegro e disponível em caso de uma recuperação contra ranço. Eu vou... Tem bastante coisa para falar, se vocês tiverem... Quem tiver maior interesse, por favor, a gente pode agendar uma agenda mais detalhada sobre a solução, tá? Eu fico disponível para responder qualquer questionamento, ponto de vista, colocação, vocês fiquem à vontade aí, tá? Por favor. Bom dia, gente. Me chamo Bruno, também trabalho na história junto da equipe de marketing. Vale reforçar também que o conteúdo que o Thomas acabou de apresentar será disponibilizado no YouTube. Então, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, queira reconsultar alguma parte do conteúdo que foi apresentado, há essa possibilidade também de assistir dentro de alguns dias, né? Só uma questão de edição, de compilação do material e acompanhar no YouTube. Assim como também aqui a gente tem disponível, que o Thomas está apontando aqui, os dados de contato dele, caso alguém tenha alguma dúvida, né, Thomas? Acho que as pessoas podem entrar em contato, ou por LinkedIn, ou por alguma outra... Ou pelo Sim, claro. WhatsApp, acredito. Sim, a gente está totalmente disponível, tá? Tem os contatos, tem um e-mail, tem a forma que você entrou, visualizou esse webinar. É só entrar em contato com a gente já retorna para você o mais rápido possível e já agenda para entender qual a expectativa em cima dessa solução. A gente sabe que toda empresa vem sofrendo com isso aí, é um problema sério, que os times de segurança aí... E aí, que acontece? Não é só o time de segurança. Você vê que, a partir que toda a segurança é comprometida, acaba invadindo outras competências, como armazenamento, snapshot, virtualizado, e aí esses times têm que dar uma resposta rápida para a companhia. É onde essa solução ela entra como uma luva, tá? Essa rapidez, esse slogan de que o software de recuperação mais rápido do mundo é realidade, tá? Se vocês quiserem, a gente pode agendar POC, a gente pode agendar validações. Vocês fiquem totalmente à vontade aí em relação à nossa disponibilidade, tá? Thomas, a gente tem uma pergunta no chat, o Mauro enviou, ele questionou se tem a possibilidade de fazer um laboratório dessa solução. Claro, tem sim. A gente está preparando um laboratório aqui da Storage One, tá? Com storage real, CyberVR, vCenter, já está finalizando esse laboratório e a gente já está preparando essa estrutura para quê? Para ver na prática. A maioria dos clientes que a gente apresenta essa solução fala, cara, fantástico, é isso que eu preciso. Como é que mas eu quero ver isso aí funcionando primeiro. Parece mágica isso aí. Me mostra isso aí funcionando que a gente quer ver. Então, a gente já está preparado para isso e assim que estiver já disponível, se precisar, já entra em contato que a gente já monta esse laboratório e deixa disponível, tá? E possivelmente será até tema de um futuro webinar, né? É mais uma das sessões do nosso ST1 Sessions. Então, fica o convite para quem está aqui no nosso webinar como um futuro material, provavelmente a data provável vai ser no mês de janeiro, até mesmo por questão de calendário e tudo mais. E acredito que a gente possa também já endereçar para uma apresentação desse laboratório, né, Thomas? Acredito que seja possível, até mesmo é interessante como tema de webinar. Legal. A gente vai trabalhar em si, a gente vai fazer alguns cenários. A ideia é a gente fazer vários cenários, principalmente aqueles que a gente passou, tá? Em relação a esses cenários de uso e montar esses ambientes e a gente gravar isso aqui como um novo webinar. Até em tempo real, a gente monta o ambiente, o pessoal de segurança vai lá e faz um pen test, com bastante flexibilidade para a gente trabalhar aqui sim, Bruno.
Certo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente tem esse espaço aberto, né, para caso surja alguma dúvida adicional, questionamento, ainda estamos dentro do horário. Alguém tem interesse de questionar, mas O Márcio, se quiser fazer alguma colocação, o pessoal pode ficar à vontade, tá? Sim, é bem-vindo. Bom, de qualquer forma, caso não surja aqui diretamente pelo chat, há a possibilidade, como a gente mencionou anteriormente, de fazer por outros canais. A gente tem o QR Code com os dados de contato do Thomas, é possível também entrar pelo nosso LinkedIn, que é o principal formato de contato, ou até mesmo com os accounts, né, quem veio a convite de algum account, e também as possibilidades de contato são variadas. Considerando, Legal. então, acredito que a gente possa encerrar esse primeiro webinar. A gente agradece bastante a participação do Thomas. Acho que a bagagem, o nível de conteúdo, também a participação do Márcio é relevante considerar, mas principalmente ali todo esse enredo de Cyber VR, o conteúdo que foi entregue, acredito que possa agregar dentro da solução de cada empresa, né? Dentro da demanda de cada departamento, acredito que há uma aplicação, até mesmo porque o tema de cibersegurança é bastante vigente. Agradecemos a participação de todos vocês e, como foi mencionado no LinkedIn, essa é a primeira de uma leva de awareness que nós pretendemos fazer. Então, esperamos contar com a presença de vocês nos próximos webinars que vão acontecer, principalmente no ano de 2023. A ideia é fazer um conteúdo seguido, né, que siga ali algumas linhas. A gente tem outros tópicos para abordar também, outras soluções que trabalhamos aqui dentro da história de um ano que são bastante atrativas para o negócio, para as respectivas empresas, para os respectivos negócios. Então, fica aí o agradecimento e, de forma resumida, esperamos vocês na próxima. Legal, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. Pessoal da Itachi, os clientes, pessoal da História Joana, obrigado aí. Qualquer necessidade, a gente está à disposição. Bom dia para vocês, bom final de semana. Bom dia a todos, muito obrigado.